Olá, e hoje eu vou falar sobre escolha profissional para você que é pai, para você que é mãe, que tem um filho aí que está no ensino médio. Então fique aqui comigo que eu vou ensinar aqui qual é a hora certa do seu filho escolher a profissão e também como é que ele pode fazer essa escolha, tá? Então eu tive uma passagem forte aí na área de recursos humanos, né? Selecionando jovens, trabalhei muito tempo com adolescente no Brasil e no exterior e hoje algumas pessoas acabam aí me ligando, mandando mensagem aí, mandando direct no Instagram. Às vezes até mandam mensagem no Facebook, lá no LinkedIn. Inclusive, muitos amigos que têm filho na idade do ensino médio ou que esse ano vão fazer o terceiro ano do ensino médio. E a grande questão é a seguinte, eles fazem as perguntas. Pedro, por onde começar? Como é que eu faço, né? Quando começar? Que horas começar? O que eu tenho que falar para o meu filho, né? Outro dia uma mãe falou assim, mas minha filha não sabe o que fazer, ela está sofrendo muito na turma dela porque os amigos já escolheram e ela não. Então assim, quem eu procuro na hora de começar? Tá? Então é disso que eu vou falar aqui e qual é a hora certa de começar. Na verdade, a hora certa já é agora, tá? Mas a única coisa que você precisa ver antes é o seguinte, você precisa saber o que se faz em cada ano do ensino médio, né? Porque assim, hoje você tem escolas que estão estruturadas em relação à orientação vocacional ou ao coach vocacional, que é a minha área específica, né? E elas já começam esse trabalho desde o primeiro ano do ensino médio e não deixam para trabalhar só no terceiro ano do ensino médio. Por quê? Porque tem muitas variantes, né, a serem trabalhadas e tem a questão que as pessoas sempre me perguntam, que é o seguinte, que é a questão do teste vocacional. Outro dia uma mãe falou para mim assim, mas minha filha já fez um teste vocacional. Legal, mas ela só fez o teste? Ela só fez um teste. Não ajuda muito, tá? O teste vocacional é importante, mas desde que ele esteja dentro de um processo mais longo, né? E não somente o teste em si, tá? Então assim, a hora de começar, se você ainda não teve, e você que está assistindo esse vídeo aí, e o seu filho ainda não teve, ou talvez alguém que você queira ajudar, que tenha um filho, né, na idade do ensino médio, no segundo ano aí do ensino médio, e ainda não teve esse trabalho, a hora certa de começar é agora, tá? E como é que se inicia esse processo? Primeiro é o seguinte, como é que a gente divide esse trabalho? Essa que é a grande pergunta, porque se o jovem estiver no primeiro ano do ensino médio, por exemplo, o trabalho é o trabalho de contextualização. É o ano para o adolescente despertar todo esse contexto, né, que envolve uma profissão, né, é de despertar, ele tem que começar a contextualizar. Né? Inclusive na escola é interessante esse movimento da feira de profissão no primeiro ano do ensino médio, sobre o ponto de vista de entender a importância de começar e refletir sobre esse trabalho, sobre o cotidiano, né, de iniciar um processo de reflexão. E aí você vai junto com o jovem criando toda essa preparação para o segundo ano do ensino médio, né? E às vezes até inicia um vínculo de alguma matéria, né? E por que esse trabalho realmente é importante, porque aí é o seguinte, o jovem começa a ter um real significado do que ele está aprendendo ali sobre aquela profissão e começar a vincular no dia a dia, né? E também possível um real entendimento do que ele pode utilizar aquilo na vida real. Então, contextualização é bem importante. Inclusive, está prevista na Lei de Diretrizes e Bases de Educação, né? Interessante, né? Está prevista na lei, antes eu não sabia. Então, assim, se seu filho estiver no segundo ano do ensino médio, a hora de começar, o ideal é iniciar agora, tá? E aí ele já pode fazer alguns trabalhos de identificação, né, de associação de profissão com seus interesses, né, com suas habilidades, e esse é o melhor ano para definir a profissão, tá? Que é o segundo ano do ensino médio. Agora, se o adolescente estiver no terceiro ano do ensino médio já, ou no terceirão, né, como é que o pessoal fala, aí o ideal é que seja feito, né, no primeiro semestre e não no segundo semestre, como a maioria das pessoas que vão procurar um processo de orientação vocacional fazem, né? Muitas pessoas, né, quando já estão aí 30 dias de um vestibular, 30 dias do Enem, aí é que elas vão procurar. Aí é muito complicado, e isso é óbvio, né? É óbvio. Por quê? Porque o foco do teu filho e da tua filha tem que estar no vestibular. O foco do adolescente tem que estar na parte técnica, né? Tem que estar ali, ele tem que estar focado nas notas e na parte de estudos, né? E não mais na escolha, né? Inclusive,
Existem pesquisas aí demonstrando que quem faz a escolha previamente, durante um bom tempo, né, antes do vestibular, costuma ir muito melhor no processo e nas provas, né? Por quê? Porque já tirou uma preocupação da cabeça e está realmente só focado na questão da nota, na questão das provas, né? E tem que tirar notas boas mesmo, né? Tem que ir bem no Enem, tem que ir bem no vestibular para você conseguir entrar numa universidade boa, né? Uma universidade que tenha... Porque aí você tem a vantagem de entrar numa universidade boa é que você tem, primeiro, o mercado te procurando, né? Você tem grandes chances de fazer um bom network ali, de ter acesso à estrutura para pesquisar, né? Para se desenvolver, para criar relacionamento, né? Inclusive tem universidades que te permitem fazer um intercâmbio em outros países, né? E isso só aumenta a sua rede de relacionamento, né? E também amplia aí a possibilidade do teu sucesso profissional, tá certo? Então, assim, existem 3 opções para que você pode fazer, né? Primeiro, vendo se na sua escola, seu filho, se eles vão oferecer alguma coisa lá. Mas é mais importante saber como eles vão oferecer. Se for só um teste, aí é muito pouco, tá? Então, você tem que ver isso. A segunda opção é você fazer junto com seu filho esse trabalho, mas é importante você seguir um método, ok? É importante para você fazer sozinho com seu filho, tem um método. E a terceira opção é você identificar um profissional que tem uma metodologia, tá? E hoje você tem bons profissionais qualificados aí no mercado que pode te dar um caminho mais assertivo, tá? Mas Pedro, ó, eu já verifiquei na escola do meu filho e eles não vão fazer nada lá, só vão, né? Eu tenho que fazer sozinho com ele. Não, legal. Como é que você faz isso sozinho? Olha, os passos são os mesmos, tá? Você com seu filho lá sozinho, eu vou te dar algumas dicas que você pode começar, inclusive, a fazer junto com seu filho ou com sua filha. Agora, é ideal, ó, eu falo o seguinte, se você tiver uma metodologia, sim. Agora, sem metodologia, aí não, tá? Porque assim, a chance de você ter evasão é de 50%, né? É só você ver aí nas estatísticas a quantidade de jovens que desistem da universidade. E quando você tem uma metodologia, aí é alguém que já passou um tempo filtrando as melhores práticas, é alguém que já estudou as ferramentas, alguém que sabe a sequência das etapas. Isso significa ganhar tempo, isso significa economizar dinheiro, deixar a família tranquila, tá? Então aqui eu vou abrir as 4 etapas para você da minha metodologia, para você fazer com seu filho. E o primeiro passo é a fase do perfil. E o que é essa fase do perfil? É trabalhar as preferências do jovem, é trabalhar o autoconhecimento, né? Inclusive, muita gente tem horror aí de falar de autoconhecimento, né? Às vezes até por desconhecimento. Inclusive, antes eu também tinha, mas muita gente não sabe da importância de se conhecer, né? E por isso que elas relutam, né, em trabalhar esse autoconhecimento. E por que será, né? Porque trabalhar o autoconhecimento é conversar com você mesmo. E a gente não está treinado para isso, tá? Por quê? Porque se autoconhecer significa reconhecer as nossas falhas, significa reconhecer nossos pontos que precisamos melhorar, mas também significa reconhecer os nossos talentos, nossas habilidades, inclusive, que a gente pode até potencializar, né? E por incrível que pareça, ainda hoje eu encontro adultos aí, com amigos, né, eles falam assim, ainda não sei, eu não sei se ainda eu nasci para fazer o que eu faço, né? E isso é questão de autoconhecimento, tá? E a gente não pode nem deve negligenciar isso, tá? O pessoal fala assim, esse negócio aí de autoajuda, não vem com esse papo aí de autoconhecimento, mas é o que é, tá? E chega lá na frente, a gente tem muita dificuldade com isso, tá bem? Então você tem que começar a entender e enxergar o cotidiano do seu filho no dia a dia. Se ele gosta de conversar um determinado assunto, que assunto é esse? Por que sua filha gosta desse assunto no dia a dia? Por que seu filho procura determinadas pessoas só para conversar sobre aquele assunto, né? Então percebe quanta possibilidade você vai conseguir encontrar aí em termos de pergunta, né? Porque seu filho só lê esse tipo de revista, né? Então assim, sempre tem alguma pista aí no conteúdo que ele está lendo, né? Que tipo de notícia agrada tanto esse adolescente, né? Nessas revistas ou no YouTube, nos blogs, entendeu? O que ele mais gosta? Ele gosta mais de esporte? Ele gosta porque é um hobby ou ele gosta porque realmente fala sobre o esporte, né? Ou é uma questão das informações, que ele gosta de sempre estar atento ali nas informações, nas notícias, né?
Porque quando você descobre que gosta de algo, né, e principalmente o adolescente, ele começa a, inconscientemente a observar no dia a dia, e você, pai, você, mãe, pode ir, vai conseguindo se conectar, né, esse dia a dia, essa apreciação, por uma profissão, né? E se conhecendo melhor, o jovem fica mais seguro de fazer suas próprias escolhas, né? E a chance dele encontrar sua vocação, sua profissão aumenta em muito, né? Então, assim, esse primeiro ponto agora são exercícios de autoconhecimento. Você tem que praticar esses exercícios de autoconhecimento com seu filho e com sua filha, tá? Mas aí falam assim, Pedro, onde eu consigo essas perguntas? Ó, eu vou direto ao ponto aqui. Você pode ir lá no partilcarreira.com.br, baixa meu e-book, tem 6 dicas lá excelentes. E na página 27 tem 20 perguntas extremamente exclusivas que você pode ir lá e iniciar esse trabalho com o jovem, ok? Com o seu filho. Agora, qual é o segundo ponto? O segundo ponto é a fase da preparação. E o que é essa fase? É você se organizar, é você se planejar para agir, né? É entender o cenário do jovem, o cenário da família. Se você não tiver um planejamento prévio, as suas chances de passar no vestibular e fazer uma boa escolha é zero. Por quê? Porque existem várias tarefas nesse meio aí do caminho que você tem que fazer, tá? E você tem 2 caminhos correndo junto. Um é fazer a escolha da profissão e o outro é se preparar para passar no vestibular, né? Para passar no vestibular que você quer. E, se possível, um vestibular que você possa estudar sem pagar, que normalmente é bem concorrido, né? Então, você tem que estar aí com as datas, com os prazos, com as metas. Então, por exemplo, né? Quantas horas eu tenho que estudar por dia? Essa é uma pergunta. Eu tenho que aumentar o tempo do estudo? Né? Qual o cronograma das provas? Quem passou no vestibular, no curso que eu fiz, como é que ele estudou? Né? Aí você já começa a avaliar isso, entendeu? Quando são os exames? Quando são os vestibulares? Né? Eu vou fazer cursinho ou não vou fazer? Eu vou fazer simulados? Né? A escola passou o planejamento do simulado para mim, eu já sei quais são as datas, então tudo isso tem que fazer parte do planejamento, né? E mais que isso, não é só fazer o planejamento, você tem que entrar em ação. Não adianta só fazer o planejamento. E como é que eu planejo e entro em ação? Pondo tudo no papel. Se você não colocar na sua agenda, a chance de você entrar em ação é zero, tá? A não ser que você contrate uma metodologia, a não ser que você tenha um método aí, umas ferramentas que vão te dar um caminho, porque aí realmente uma metodologia vai te ajudar a estruturar as datas, as perguntas, né, as dicas, né, e até vai ter ferramentas propícias para cada etapa, tá? Então essa é a fase de preparação. E o terceiro passo é a pesquisa, pesquisar muito, tá? O ideal aqui é que você não acredite em balela, não acredite em o que vem de fora, né? Porque fulano disse que seu filho deveria estudar aquilo, porque algum parente cicrano disse que a sua filha tem que estudar aquilo. É muito importante pesquisar, tá? Por quê? Porque essa fase de pesquisa, ela vai consolidar, ela vai aproximar a imaginação da realidade. E aí, nesse momento, você junto com o jovem vai estar trabalhando, vai estar verificando isso, tá? E outra coisa, você tem que ficar bem atento para apoiar seu filho nessa fase de investigação, antes de bater o martelo na escolha profissional, porque muitas vezes a imaginação da escolha profissional está muito distante da vida real daquele trabalho, tá? Então você tem que ir lá com o jovem no campo de batalha e verificar. E isso acontece muitas vezes porque o jovem ainda não sabe justificar suas afirmações, né? E geralmente ele não conhece os bastidores da vida real daquela profissão, tá? E outro ponto também é que se você não ficar no pé do adolescente, ele não termina. Então, atenção nessa fase de pesquisa, tá? Vai fazendo um acompanhamento, vai definindo as datas aí das entrevistas, tá? E como é que você faz a pesquisa? Falando com pessoas que já estão aí no meio, né? Você entrevistando profissionais, porque quando esses profissionais falam sobre a realidade da profissão, o adolescente passa a pensar um pouquinho melhor, tá? E ele começa a fazer comparação, e queira ou não queira, ele se aproxima da vida real, né? Um último caso que eu atendi, a jovem falou assim, que bom que eu vi isso antes, né? Porque realmente não era isso que eu esperava, não era aquela profissão que eu esperava, tá? Nota como é fantástico você ir fazendo esse processo, ir fazendo esses ajustes aí, tá? Então, nesse momento é importante a presença dos pais
para validar se é também um momento de descartar uma profissão após a pesquisa, né? Ou se alguma profissão ganhou mais clareza ali na escolha. Então é fantástico, fantástico. E por incrível que pareça, aí, muita gente não faz essa pesquisa. E se você não fizer um trabalho desse, sabe quando é que vai cair a ficha? Quando o jovem começa a estagiar no final da faculdade. E aí ele descobre que a rotina é totalmente diferente da expectativa. E isso não é só uma particularidade do jovem, tá? Eu vejo muita gente aí comprando franquia e quando começa a rotina não é aquilo que esperava, entendeu? Então pesquisar bastante os profissionais e nas universidades é conhecer bem as grades curriculares, você saber se essa grade curricular interessa ao seu filho, você tem que perguntar para ele, ou pelo menos se ele vai ter disponibilidade para estudar aquela grade curricular, tá? Porque muita gente não faz esse filtro, ok? E é muito importante fazer, tá? E por último é a fase da apuração. E o que é a fase da apuração, né? A fase da apuração é quando você valida junto com o adolescente, junto com o seu filho, todo o processo que foi feito, toda a fase de autoconhecimento, toda a pesquisa feita com os profissionais, né? E aí você começa a fazer um ranking, né, das universidades, você faz o ranking lá das profissões, e aí você finalmente se inicia um processo de clareza, né? Normalmente nessa fase o jovem ele já está mais tendencioso à escolha, né? Com mais segurança, né? E aí a segurança na escolha aí chega normalmente a 80%, 90%. E aí acontece esse processo incrível, né, da escolha ser consciente. Não, e é fantástico, é incrível. E quando você vê, o jovem já está ali falando com mais propriedade sobre aquela profissão, sobre aquela escolha. Então eu falei aqui da fase do perfil, né, que é ir a fundo nessa questão de se conhecer, de prestar mais atenção aí nesse dia a dia do jovem, do seu filho. Eu falei também da fase da preparação, que é a segunda fase, que é você fazer um planejamento, né? É colocar tudo no papel lá e depois começar a agir com datas, tá? E lembrando que o planejamento ele sempre pode ser ajustado, né? Ele sempre pode ser reavaliado. O importante é você fazer e depois você vai fazendo aqueles ajustes, né? O importante é o planejamento andar e ir seguindo, tá? Depois eu falei da fase da pesquisa, né? A importância de conhecer o campo de batalha profissional, de conhecer a vida real, né? E logo após a pesquisa, o que você faz com a pesquisa? Usa na última fase, que é a fase da apuração, onde você avalia os resultados, onde você vai ligando os pontos, né, da fase de perfil com a fase de pesquisa e você vai apurando tudo ali e consolidando aí a escolha, né, a clareza na escolha, ok? Então, a hora de começar é agora. Se você não começou agora, é a hora, ok? Começa lá porque progresso traz felicidade e saiba que o motivo da escolha da profissão importa sim. Principalmente porque muitas pessoas perdem a oportunidade de sentir que a sua vida pode fazer grande diferença nesse mundo, tá? Então, se você gostou desse vídeo, faça aí sua pergunta, manda alguma dúvida aí, um comentário, alguma dúvida que a gente pode colocar no próximo vídeo, tá? Eu não sei se você está assistindo no meu canal lá do YouTube ou no Facebook, talvez no Instagram, mas se você se interessou aí, se você achou interessante e quiser, você pode compartilhar também para quem você acredita que realmente pode fazer alguma diferença, tá bem? Um abraço e até a próxima.